Graças a Deus, olha que alegria começar o H11 dando graças a Deus. Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos em episódios reavivantes e agora na última etapa de episódios reavivantes estamos apresentando nomes de pessoas contemporâneas, vivas ou não, mas pessoas que me impactaram, que mudaram muitas coisas na minha vida e pessoas que conheço pessoalmente, muitas delas que vão estar marcando presença aqui, outras não, mas o que importa é que foram pessoas que produziram frutos, como está em João capítulo 15, olha só, hoje o verso 8 mais uma vez. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Incríveis palavras de Jesus. Que palavra é esta? Você já pensou glorificar o Pai através de nossos frutos, da nossa dedicação, da nossa vontade de servi-lo e colocando em prática esse servir, nós estamos glorificando o Pai. Hoje, o personagem que vai marcar presença aqui se chama Bob. É isso mesmo, o Bob. Bob Edmiston. A primeira vez que ouvi falar este nome, eu estava em Manaus, no Amazonas, 1997. Alguém disse, você está sabendo que uma das rádios mais potentes do planeta, esta rádio foi adquirida por um cristão pentecostal, cheio de Deus? Eu perguntei, mas como assim? Qual rádio? Alguém disse, a Rádio Nacional do Chile, fundada por Augusto Pinochet, com um parque transmissor gigantesco, milhares e milhares de watts de potência, capaz de alcançar literalmente o mundo inteiro. Os transmissores em Calera del Tango, o parque transmissor, gigante com as torres, as antenas para transmitir em ondas curtas em vários idiomas, pois esta rádio foi adquirida por um homem de fé chamado Bob Edmiston. Aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Espera aí. Uma das rádios mais potentes do mundo para pregar o Evangelho, exatamente, e em vários idiomas. Foi incrível para mim ficar sabendo daquilo. E comecei a estudar um pouco sobre Bob Edmiston. Logo fiz a descoberta que este homem havia enviado aviões cheios de missionários para impactar países como Moçambique. 70 missionários de uma só vez. Um avião cheio de missionários para o Timor-Leste, para mudar aquele país. Bob Edmiston, coração cheio de Deus, produzindo frutos incríveis, adquire esta rádio. Então, em 1999, quando fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu fui lá no estúdio. Eu fui no estúdio que não era o estúdio. Os estúdios que ficavam nos Estados Unidos da América e o parque transmissor no Chile, em Calera del Tango. Você já pensou? Os estúdios da rádio nos Estados Unidos, naquela época a internet estava só começando. Portanto, a transmissão era via satélite, direto dos estúdios dos Estados Unidos para os transmissores no Chile e do Chile para o mundo inteiro. Eu fui lá. Meu coração estava ardendo. Eu quis conhecer esse projeto. O conheci. Foi muito bom conhecê-lo. Não existia português sendo transmitido, somente em outros idiomas ainda, através desse ministério, Christian Vision, Visão Cristã. Em espanhol, chamava-se Voz Cristiana, Voz Cristã. E então, eu voltei para o Brasil. Mas aquela chama no meu coração,
Este é um grande campo, está maduro, eu preciso ajudar a colher frutos através desta rádio, uma das mais potentes do mundo. Eu preciso fazer parte dessa história. Meu Deus! E então não demorou muito. Eu tive a felicidade de ser convidado para ajudar a formar uma programação em português que se chamaria Voz Cristã, transmitindo em ondas curtas, em 13 metros, em 25 metros, em ondas curtas, enfim. Os amantes de ondas curtas vão entender tudo. Uma emissora que transmitiria do Chile, alcançaria o Brasil inteiro. Alcançaria Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Macau, na China. Seria alcançada. Macau, o país seria alcançado pelas ondas sonoras desta rádio, a Voz Cristã, transmitindo em português. E fui ajudar a formar a programação. E quando estava lá, nos primeiros dias, alguém disse: o Sr. Bob Edmiston vai vir nos visitar. Ele vem da Inglaterra. Era o homem que havia adquirido aquela emissora. Uma rádio que tinha sido fundada por Augusto Pinochet e que agora se transformara num púlpito tremendo de evangelização para o mundo inteiro. E Bob Edmiston chegou lá no prédio e alguém me apresentou a ele e ele disse: eu gostaria de conversar com você. Vamos conversar, quero conhecê-lo. Claro, eu estaria trabalhando para ele, no seu ministério, no seu projeto, ele tinha todo o direito de conhecer-me. E ali estava aquele homem, à minha frente, simples, um dos homens mais ricos da Inglaterra. Sentou-se ali e disse: antes de você falar, eu quero contar um pouco a minha história, disse Bob. Quero contar talvez alguma coisa que você não saiba. Ele falou. Até aquele momento eu sabia do grande empresário Bob, um dos mais ricos da Inglaterra, um homem com muito dinheiro que estava fazendo tanta diferença no mundo com o seu dinheiro, com a sua vida. E ele disse: eu era um jovenzinho e servia a Jesus em uma pequena igreja. Trabalhava como mecânico em uma pequena oficina mecânica. E num domingo pela manhã fui a um culto. Um velho missionário tinha vindo da África e estava pregando naquela manhã, disse Bob. E ele pregava e ao final fez um desafio para alguém que quisesse dar para ajudar nos grandes desafios missionários. Bob diz: ali estava eu, um menininho sentado no primeiro banco, um jovenzinho. Tudo que eu tinha na vida estava no meu bolso. A passagem de ônibus de volta e um pouquinho mais. E o Espírito Santo disse: dê tudo que você tem. E eu pensei, diz Bob, se eu der tudo, eu fico sem nada para o mês, eu fico sem nada, não posso voltar para casa de ônibus, eu tenho que voltar a pé e é distante. E o Espírito Santo disse: dê tudo que você tem e você vai ver o que eu vou fazer amanhã. Amanhã, na segunda-feira. E o Espírito Santo falou forte, diz Bob. Então eu não resisti, levantei-me e tirei do bolso tudo que tinha. Não era grande quantia, não, pouco, mas era tudo que eu tinha, tudo. E eu dei tudo o que eu tinha naquela manhã. Saí quietinho daquela pequena igreja e voltei caminhando para casa, caminhando, cheguei em casa. Passou o domingo, chegou a segunda-feira, levantei cedo e fui para o trabalho, a oficina mecânica. Mas quando cheguei em frente, algo estava diferente. A porta ainda estava fechada, nunca estava fechada. Sempre já estava aberta a porta. O senhor dono da oficina sempre abria muito cedo e eu chegava antes do meu horário, mas a porta estava aberta.
E naquele dia, naquela segunda-feira, estava fechada. Então eu fui por trás da oficina. Uma pequena porta atrás da oficina estava aberta. Entrei. Lá dentro estava o dono da oficina e ele disse: Bob, eu tenho uma notícia. Eu vou vender a oficina. Não vou mais trabalhar aqui. Já estou encerrando a minha carreira e vou vender a oficina. Muitas coisas vão mudar aqui, Bob. Naquela hora, Bob disse: fiquei desesperado, Bob falou. Dentro de mim, o desespero, porque eu havia dado tudo que tinha. Deus tinha dito para mim, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse lá na igreja, naquele dia, que eu veria o que ele iria fazer na segunda-feira. E agora, a oficina estaria fechando, inclusive. Então o Senhor olhou para mim e disse: Bob, eu vou vender esta oficina para você. Você vai ser o dono. Bob disse que olhou para ele assustado e falou: eu não tenho dinheiro. Não tenho nada mesmo, nada, claro. Bob tinha dado tudo lá na igreja ontem, no domingo. E Bob disse: eu não tenho nada. E aquele senhor diz: Bob, você vai pagar para mim mês a mês, e esta será a sua oficina a partir de hoje. Bob, na segunda-feira, um dia após dar tudo que tinha, tornou-se o dono da oficina. Talvez Bob não soubesse, mas daquela oficina, Bob se transformaria num dos maiores empresários da Inglaterra. Porque não demorou muito tempo depois que Bob tornou-se o dono da oficina e foi trabalhando com automóveis e comprando automóveis, consertando, vendendo automóveis. Bob recebeu um convite para assinar um contrato com montadoras da Ásia que estavam chegando naquela época para a Europa. Montadoras da Ásia. Bob teria a oportunidade de assinar um contrato ou contratos que o tornaria vendedor exclusivo de marcas asiáticas na Inglaterra. E Bob assinou. O que Bob não sabia é que aquilo ali se transformaria num caminho poderoso para ele abençoar nações. Porque Bob tornou-se exclusivo como representante de marcas de veículos asiáticos. E isso tantos anos atrás. Isso tornou Bob verdadeiramente um homem com muitas posses. Mas o coração de Bob cheio de Deus, disposto a produzir frutos, verdadeiramente fez diferença em países. E agora eu estava ali à frente de Bob, ele contando essa história. Assim nasceu tudo na minha vida. O Senhor me deu a graça para dar naquele dia o pouquinho que eu tinha. Ele disse: e hoje eu continuo dando para transformar nações. E assim ele contou-me a sua história e eu contei um pouco da minha história. Ele contei um pouco da minha história. Nos emocionamos ali. E comecei meu trabalho na Voz Cristã, ajudando a formar a programação em português, que não havia programação. E começamos com uma programação a transmitir para o Brasil todo, para os outros países de fala portuguesa. E eu vou dizer algo a vocês. Milhares e milhares de pessoas foram impactadas através dos programas que apresentamos na Voz Cristã. Milhares de pessoas. Existem pessoas hoje que mandam mensagens para mim, totalmente transformadas, e anos já transformadas, formaram suas famílias,
alguns missionários, outros empresários aqui no Brasil, pessoas que conheceram a palavra através de meu programa O Realidade Plena, na Voz Cristã, que apresentava direto dos Estados Unidos através dos potentes transmissores lá no Chile, e pessoas que me ouviam no Brasil todo. Observe uma coisa incrível: Deus trabalha perfeito, desde que venhamos sim abrir o coração e deixá-lo trabalhar, deixá-lo nos usar, e o principal, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. E assim, permaneci anos fazendo programas na Voz Cristã e alcançando países de fala portuguesa através desse trabalho. Testemunhos e mais testemunhos que chegaram de pessoas tocadas. Uma vida que me impactou, uma vida reavivada, Bob Edmiston, que depois foi chamado pela rainha da Inglaterra e tornou-se Lord Bob Edmiston. Um homem com o coração transbordando de Deus, disposto a usar a sua fortuna para abençoar nações. Ajude-me, Senhor, eu também quero ter um coração transbordando de Ti constantemente. Eu quero ter um coração avivado, Senhor, diante de Ti, para que possa usar a minha vida, Senhor, para fazer a diferença e produzir frutos e assim glorificar a Ti, ó Deus. Obrigado, Pai, pela vida de Bob Edmiston. Obrigado, Senhor, pelo Ministério Christian Vision. Obrigado, Senhor, pela diferença que a Voz Cristã fez durante tantos anos, transmitindo em ondas curtas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meu coração está pegando fogo aqui. Graças a Deus, Deus lhe abençoe grandemente. Amanhã tem mais.